A excelente campanha da seleção brasileira feminina de futebol nas Olimpíadas de Paris nos diz muitas coisas. Sem dúvida, resgatou o orgulho de torcer pela seleção, vendo elas indo para cima, com sangue nos olhos na semifinal. O país parou e sem dúvida será assim no sábado. O êxito delas também nos faz lembrar da luta e do sofrimento para chegar nesse patamar de reconhecimento do público e também da imprensa. Mas mesmo assim, ainda tem muito chão pela frente. Se a gente pegar há 20 anos, era outra história, ninguém dava a mínima, ninguém ligava para elas, nem mesmo os times. As meninas que jogavam em grandes clubes de São Paulo, por exemplo, nem recebiam salário. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos iam buscar as atletas nas faculdades. Pois é, foi o que aconteceu com a Camila Stefano, que estudou e jogou pelo Mackenzie e foi chamada para jogar no Corinthians na mesma época que Carlitos Tevez e companhia, em 2004. Foi uma experiência sensacional. A gente jogava, a gente brinca até hoje, a gente jogava por amor mesmo, não existia salário, para você ter uma ideia. Não tinha salário. Os treinos eram assim, 2 vezes por semana, sabe? A gente representava o time, a gente treinava lá junto com os jogadores do Corinthians, na sequência do treino dos jogadores de futebol masculino, né? Na época era o Tevez, Mascherano. Era mais para usar a camisa e cumprir alguma obrigação que o Corinthians tinha em representar. Na época ainda não era obrigatório ter futebol feminino, né? Os clubes, mas eles tinham alguma obrigação para seguir o clube e aí resolveram ter futebol feminino. Mas o Corinthians também era um dos únicos que se preocupava com isso, já desde aquela época. Não à toa que hoje ele é o que é e representa um dos melhores clubes do país. Foram 2 anos jogando pelo Corinthians, só que a pressão que ela recebia da sociedade e dentro de casa, por não ter nenhum salário, só aumentava. Camila decidiu então mudar de ares, fazer uma pós nos Estados Unidos, continuar jogando futebol em alto nível e se preparar academicamente. Chegou lá, ficou espantada com o que viu: infraestrutura de primeiro mundo. Estados Unidos, futebol feminino, está há pelo menos 10, 15 anos na frente do nosso. Fez a pós, decidiu voltar para o Brasil, começou a trabalhar com publicidade numa agência. Um belo dia, estava sentada na sua mesa, recebeu uma notícia muito inesperada. Eu estava lá na agência, um dia eu recebi um e-mail da CBF, falando que eu tinha sido convocada para jogar pela seleção brasileira. E nem treinando direito eu tava. Foi meio... E aí eu lembro nessa hora eu fui lá mostrar pro meu chefe, cara. Eu falei assim, eu não sabia o que fazer. Aí eu fui e nessa hora, assim, eu fiquei muito feliz, foi um sonho. Só que assim, em uma semana eu me machuquei. Tudo bem, continuei treinando, infiltração, remédio para continuar jogando. A gente fez 3 amistosos, foi super legal, assim, foi muito mágico, assim, vestir a camisa da seleção. Só que eu já tava com a cabeça em outro lugar, sabe? Eu já tava com a cabeça... E assim, eu fui pra seleção também ganhando muito pouco, sabe? Era um valor que não dava pra viver. Manter. E eu nem tinha clube, imagina. Mas hoje eu me arrependo, pô. Se eu fosse hoje com a minha cabeça, que eu tenho hoje, eu teria encarado, assim, tudo e todos e seguido, né? Porque, pô, você chegou no topo. Camila sempre teve o sonho de trabalhar com esporte, principalmente com o futebol feminino, e entregar para a modalidade algo que ela não conseguiu entregar como atleta. Depois de 12 anos na Vivo, trabalhando lá, ela decidiu largar o emprego e criar uma arena de beach tênis e futebol em São Roque, que é a sua cidade natal. Lá ela conheceu o Anderson, que tinha acabado de criar um projeto social chamado Em Busca de uma Estrela, e convidou Camila para fazer parte. O objetivo: investir na base do futebol feminino, para que no futuro, nos próximos anos, o Brasil consiga lutar por mais medalhas de ouro. A gente tem tudo que um clube formador tem. Então a gente tem psicóloga, a gente tem nutricionista, a gente tem médico, fisioterapeuta. A gente tem uma equipe dentro de campo que é tipo altíssimo nível. A gente foi buscar no Santos, Red Bull, na própria seleção brasileira. A gente trouxe a pessoa que criou a nossa metodologia. Ela teve passagens pela seleção brasileira, como técnica, como coach. Então a gente criou um projeto que de fato desenvolve as meninas. E isso não existe. Assim, existe um ou outro, né, no país inteiro.
projeto conta hoje com 120 meninas que têm entre 10 e 18 anos de idade. Em 2 anos, 78 delas foram encaminhadas para clubes e faculdades.